O projeto é intitulado como Acidentes por Animais Peçonhentos no município de Uberlândia, Minas Gerais, uma análise epidemiológica, quinquênio de 2014 a 2018. Os pesquisadores envolvidos no projeto são Cláudio Ferreira Nogueira e Loriel Henrique Nogueira Alves, orientados pela professora Débora Cristina de Oliveira Silva Nunes. Nós somos pesquisadores da iniciação científica do Grupo de Estudos, Pesquisas e Inovações Tecnológicas, GPIT, da ESEBA/UFO, e bolsistas da Iniciação Científica do Ensino Médio, CNPq. Ao decorrer do vídeo, iremos responder sobre alguns questionamentos, além de falar sobre a pergunta da pesquisa, os objetivos, a metodologia, os resultados obtidos e a conclusão do grupo. Então, o que são animais peçonhentos? Animais peçonhentos são aqueles que produzem sua peçonha através de uma glândula especializada. Essa peçonha vai ser injetada na vítima através de um aparelho inoculador. Esse aparelho inoculador se difere de acordo com o animal. Portanto, para os escorpiões temos os aguilhões, para as abelhas os ferrões, para as serpentes as presas e para as aranhas as quelíceras. E por que eles atacam as pessoas? A primeira causa diz respeito à invasão do homem no habitat desses animais. Eles entram em contato e, como uma forma de se defender, os animais peçonhentos atacam as pessoas. A segunda causa é pelo desmatamento. Qualquer alteração no habitat desses animais fazem com que eles sigam para a zona periurbana ou urbana, facilitando que ocorra casos de acidentes. E a última é sobre a deposição irregular de lixo e manutenção de entulhos próximos às casas, que criam lugares propícios para a moradia e reprodução de animais peçonhentos. E por que é importante estudar sobre os animais peçonhentos? Primeiramente pela grande quantidade de casos ocorrendo pelo Brasil, ainda mais intensamente na região sudeste do país. Outro ponto importante é a carência de informação por parte da população. Foi escolhido o município de Uberlândia justamente pela falta de informação sobre os animais peçonhentos. Os acidentes com animais peçonhentos podem trazer diversos tipos de complicações, além de que podem levar ao óbito. Portanto, o trabalho se mostra relevante para tentar diminuir o número de casos de alto risco. O objetivo geral do nosso trabalho foi avaliar os casos de acidentes causados por animais peçonhentos registrados no município de Uberlândia, Minas Gerais, no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2018, e traçar o perfil epidemiológico. A metodologia foi dividida em duas partes, a parte teórica e a parte de análise dos dados. Para a parte teórica, foi seguido um cronograma que ajudou na delimitação de datas para a produção dos diários de bordo e textos semanais, além do grupo GPIT oferecer minicursos para ajudar no trabalho. Ao começo da parte de análise de dados, buscamos caracterizar nossa área de estudo. Foi estudado o município de Uberlândia, localizado no estado de Minas Gerais, no sudeste do país. Caracterizada a área de estudo, seguimos para a análise de dados. Os dados foram obtidos através da orientadora que comunicou com a Prefeitura de Uberlândia e recebeu os dados secundários de acidentes com animais peçonhentos. Os dados foram decodificados e analisados segundo o método de pesquisa observacional, quantitativo descritivo, longitudinal e retrospectivo. Assim, foram construídos gráficos, tabelas, mapas e imagens para auxiliar no entendimento dos resultados. Em geral, o sexo mais acometido pelos animais peçonhentos é o sexo masculino. Porém, se formos separar por cada animal peçonhento, as mulheres vão estar com a maioria dos casos em abelhas, aranhas e escorpiões. Já na faixa etária, a mais acometida foi a dos 18 aos 60 anos. Com relação ao lugar onde mais ocorrem os ataques, foi na zona urbana. O tempo entre a picada e o atendimento varia muito, mas na maioria dos casos, os pacientes chegaram nas 3 primeiras horas após o ocorrido. A maioria dos casos foram considerados leves e moderados, com poucos casos graves. Na maioria dos casos, não foi necessário utilizar soroterapia. Nos mapas, podemos ver quanto prevalece os casos relacionados a escorpiões, seguido de serpentes, aranhas e, por último, abelhas. Com relação aos anos, podemos ver que nos primeiros anos tivemos maiores índices de acidentes e, com o tempo, foram regredindo. Já nos meses, o que mais ocorre os acidentes são os meses mais chuvosos do ano. Em relação aos setores, no caso das abelhas, o setor com mais casos foi o leste, com 21 casos. Das aranhas foi o sul, com 26. Escorpiões foi o setor central, com 262 casos. E serpentes foi o setor oeste, com 41 casos. As principais partes do corpo acometidas pelas abelhas foram cabeças e membros superiores. Nos outros três animais, aranhas, escorpiões e serpentes, foram membros superiores e inferiores. As manifestações locais estavam na maioria dos casos, com dor e edema. Já as sistêmicas teve menos casos, mas seus principais sintomas foram vagais e neuroparalítica. As complicações foram poucas em ambos os casos, locais e sistêmicas. Com base nos resultados apresentados, podemos perceber que foi possível descrever o perfil dos acidentes causados por animais peçonhentos no município de Uberlândia no período estudado, quanto à vítima, ao agravo e aos aspectos clínicos.
Merece destaque que a quantidade de informação ignorada foi muito baixa, exceto para a informação de manifestações sistêmicas e escolaridade, o que reflete a quantidade das notificações e a conscientização dos profissionais de saúde sobre a importância de registrar corretamente os dados. Não podemos afirmar que não houve subnotificação no município, mas ao que parece, uma vez que o estabelecimento médico é procurado, o registro é feito de forma adequada. Essas informações podem ser úteis para conscientizar adequadamente a população, visando prevenir que os acidentes ocorram e ou possíveis complicações decorrentes deles.